Ruth. Oi, querida. E Como aí, vai? como estão as coisas por aí? Estou bem, aqui estou bem. E vocês aí? As coisas andam meio quentes Muito quentes, né? já há alguns dias, né? Ruth, foi exatamente no dia 6. Foi dia 6 que começou o lançamento de foguetes. O lançamento de foguetes, sim, foi a primeira vez, foi em Jerusalém. Foi Isso. no auge daqueles distúrbios lá no Monte do Templo, no Harabait. Então, nós temos mais ou menos Hoje aí nós 10 dias, estamos, né? hoje nós estamos no dia 16, 10 dias, e estamos no 6º dia desde que começou o lançamento de foguetes livremente, principalmente para o sul do país, já é o 6º dia. A sua região aí é centro? A minha região é centro-oriental, de modo que, como nós estamos, já falei, a 85 quilômetros de Gaza, aqui não caiu ainda nada. Graças a Mas Deus. ontem, por exemplo, eu estava na casa do meu filho, que é em Tsurigal, que é ao lado de Taibe. Daqui para lá são 12 quilômetros. Lá em Tsurigal, nós ouvimos 2 vezes as explosões que caíram lá em Taibe. E Taibe é uma cidade árabe israelense, mas lá só mora árabes, mas eles não sabem dirigir tão bem os foguetes, de modo que caiu também numa cidade árabe. E nós ouvimos o boom, que eram 2h pouco da tarde. Qual é a sensação de ouvir esse estrondo? Olha, não é vocês têm nada agradável. Imagino. Não é nada agradável, porque mesmo você sabendo, sem saber exatamente se ele caiu, se feriu alguém, não importa quem, o simples fato de você pensar que um artefato que pode trazer, às vezes, 80 toneladas de material explosivo, só de pensar nisso, que isso vai cair, que vai matar, que vai ferir alguém e vai destruir casas, que as pessoas têm dificuldade depois de construir de novo, é uma sensação muito desagradável. Quando acontece essa destruição, por exemplo, a gente viu que lá em Petah Tikva, o prédio foi incendiado, destruiu tudo. Esse prejuízo, o governo paga? É o governo. Ah, tá. Então, a pessoa não fica sem teto, nada disso. Não. As famílias que ficam completamente desabrigadas, por enquanto, durante esse período que não adianta, agora não pode consertar, porque não adianta. Enquanto não parar, não adianta você consertar, que cai outro foguete e arrebenta tudo de novo. Eles recebem estadia em hotel. Quem não tem, quando a casa fica completamente arrasada, eles não podem ficar. Eles vão para hotel, o governo paga. Entendeu? Alimento, tudo. Paga mesmo, né? Não é uma ajudinha que não dá para comprar nem um feijãozinho. Não, o governo paga. Porque logo em seguida, depois que tem a explosão, vem logo aqueles avaliadores. Tem os avaliadores que eles vêm e olham, avaliam qual é o prejuízo e já anotam tudo, o nome, que é para quando parar essa confusão, então eles vão começar a reconstruir e dão a importância devida às pessoas. É evidente que sempre há gente que reclama, né, e dá início a uma negociação, mas esse é o problema do governo, não é problema. Todos nós fazemos seguro
das casas, mas o seguro não cobre isso. Nenhum seguro cobre isso. Entendi. Cobre outro tipo, se for, por exemplo, um terremoto, os seguros que a gente faz de casa cobre terremoto, ou um raio que casa. Agora, problemas de guerra, só o governo. Só o governo. Bom, menos mal, né? Não é o melhor, mas pelo menos a gente fica mais assim, tem um... Bom, vamos falar então aí vamos fazer um resumo de trás para frente? O que hoje o governo fala, se existe um plano de cessar-fogo, se não vai ter cessar-fogo? O que você Olha, pode nos dizer? O problema do cessar-fogo, desde ontem, anteontem, começou uma pressão maior. Ontem, inclusive, o presidente Joe Biden telefonou para o Netanyahu. Ele telefonou também, ele falou também com o Abu Mazen, que aí vocês conhecem mais como Mahmoud Abbas, mas aqui ninguém conhece com esse nome, Abu Mazen. Falou também com o Abu Mazen que ele não se intromete em nada, ele não está fazendo nada, nem para bem, nem para mal, está completamente omisso. E o governo americano mandou também um mediador para só falar com a parte árabe, só com os árabes. Além de que o Egito continua na tentativa de fazer um cessar-fogo. Acontece que aqui em Israel tem um ponto muito, muito doloroso em toda essa parte de conversações com o Hamas, porque na última guerra, Tzuk Eitan, há 7 anos atrás, 2 soldados foram mortos, mas os terroristas raptaram os corpos, porque eles foram mortos na saída desses túneis que eles haviam construído, que os outros mortos, houve muito mais mortos, mas todos os mortos Israel recolhe, porque isso é uma obrigação. Não se deixa mortos no campo de batalha. Certo. Como não se deixa feridos, não se deixam mortos, porque o respeito ao corpo humano é enorme. Certo. Deus deu, Deus vai receber de volta, mas você tem que ter o corpo. Porém, esses 2 soldados, eles raptaram os corpos e até hoje está lá. Quando terminou o Tzuk Eitan, como foi uma guerra muito demorada, foi 51 dias de luta, e estava havendo luta também terrestre, quer dizer, o exército israelense entrou em Gaza com tropas de infantaria, de modo que teve muitos mortos também por parte dos terroristas do Hamas e também muitos prisioneiros. De modo que, quando terminou, e terminou também por pressão da Comissão de Segurança da ONU, que, aliás, vai se reunir hoje. Hoje vai haver uma reunião da Comissão, hoje é domingo, né? Do Conselho de Segurança da ONU, para debater sobre o problema desse conflito. E, desta vez, os próprios habitantes do sul do país, que estão sofrendo horrores, esses anos todos, já são 20 anos que eles sofrem esses bombardeios, e agora, dessa vez, é demais, porque é praticamente ininterrupto o lançamento de foguetes nas cidades do sul,
até Beersheba, Ashkelon, Ashdod, e mais todos os kibbutzim e moshavim da parte que é adjacente a Gaza. Os próprios moradores da região, que estão sofrendo demais, disseram: não aceitem nenhum acordo de cessar-fogo que não inclua a devolução dos restos mortais dos 2 soldados. Nós estamos prontos a aguentar. Entendi. Não aceitem. Exijam a devolução como uma condição sine qua non para qualquer concordância em cessar-fogo. De modo que, dessa vez, o governo está muito pressionado com isso, as famílias, logicamente, dos 2 rapazes. E o Biden, como eu tinha começado a falar, telefonou ontem, ele não está pressionando Israel como pressionavam antigamente, porque dessa vez ficou mais do que provado que quem começou o conflito foi o Hamas. E o Hamas começou mandando foguetes para onde? Para Jerusalém, foram os primeiros foguetes. Foi. Jerusalém e arredores. Jerusalém é simplesmente a capital do país. Então, as pessoas aqui perguntam, nós queríamos ver o que o Biden ia fazer se jogassem foguetes sobre Washington. O que ia fazer o Macron se lançassem foguetes sobre Paris ou na Inglaterra, o que ia fazer se jogassem foguetes em Londres, em qualquer lugar. O que no Brasil? O que o Brasil faria se lançassem foguetes sobre Brasília? A capital do país é o símbolo, o maior símbolo da soberania do país. Tá certo. De modo que estão falando nisso. Israel, como também o Hamas, tem um banco de metas, que nesses anos todos eles ficam o tempo todo a segurança, a informação, o serviço de informação, eles ficam pensando o que poderia se fazer para terminar essa sucessão de conflitos, porque passa 2 anos, passa 3 anos, agora são 7 anos que tem um relativo sossego, mas como é que a gente faz para terminar com isso? Definitivo. De uma forma definitiva, de uma forma que do momento que não se pode fazer um acordo de paz, porque o Hamas, a faixa de Gaza, não é um país aceito pelos demais países do mundo, não é um país, nenhum país do mundo tem relações diplomáticas, não é aceito na ONU, não é um país. De modo que você não pode fazer conversações em nível de país para país. Então, tem que ser um acordo de paz, um acordo, uma trégua, alguma coisa que seja muito longa. Então, começa a se pensar o que você tem que fazer mais, atacar mais, para eles sentirem que não vale mais a pena começar a lançar foguetes por cada coisa que acontece com os árabes israelenses aqui em Israel, que eles não têm nada a ver com eles. Os árabes israelenses têm cidadania, têm um país, têm direitos, estão aqui, têm proteção. Ruth, então, a gente tem visto, né, para variar na televisão, que Israel está atacando civis em Gaza. Aí, ontem mostrou uma criança que perdeu toda a família, e a gente sabe que Israel não faz dessas pessoas alvo, né? Sempre... Continua a mesma coisa. Israel não atacou a família. Aí deixa eu terminar. Existe um banco de metas, de alvos que você tem que alcançar. Israel sempre avisa
que vai bombardear determinado lugar, onde tem pessoas que eles chamam não envolvidas no conflito. O que são não envolvidos são os civis, que são inocentes, eles não têm culpa de nada. Agora, acontece que os nossos amigos lá de Gaza, eles não têm o mesmo pensamento. Eles colocam plataformas de lançamento de foguetes em escolas, em hospitais, em residências. Eles fazem túneis embaixo de casas e a boca dos túneis sai de dentro das casas. E os principais líderes, eles costumam morar em lugares muito bons e separados, mas, de preferência, eles ficam com a família, porque eles sabem que eles são alvo. Uma das metas de Israel, como sempre, é aniquilar a liderança, não matar soldadinho, matar os líderes, porque os soldadinhos outros, eles são soldadinhos de chumbo, eles não têm ideias, quem manda é a liderança. Então, Israel tem uma estratégia de dizer, se você destrói a liderança, até que se forme uma outra liderança, você vai ter muitos anos de sossego. Primeiro, eles vão ter que reconstruir toda a base de armamentos, vão ter que reconstruir a cidade, vão ter que ter água, luz, esgoto, se bem que isso não importa muito a eles. E acontece que exatamente um desses estava numa casa que, ao lado, tinha uma família que foi a família atingida. Entendi. E Israel avisa que vai atirar, que vai atirar. E acontece que aí essas pessoas são feridas, mas para você ver o total de feridos civis, lá são 39. Em 6 dias em que tem havido centenas de raids aéreos, não é? Sobre a cidade lá? Mas aqui morreram 10. Mas disseram aqui que foi mais de 100 mortos. Mas eles dizem 100 não civis. Tem mais de 100 dos lutadores, que nós chamamos de terroristas. Sim. Esse tem mais de 100. Não, eles falam... Olha, nem se sabe quanto, nem eles sabem e nem nós sabemos quantos morreram na destruição desse metrô, esse túnel que eles construíram desde o norte da faixa de Gaza até a cidade de Gaza. Eles levaram 10 anos nesse projeto de construção de um túnel, uma beleza, viu, por dentro, tudo perfeito, bonito, iluminado, com salas e quartos, e tudo de bom, refeitórios, dormitórios, tudo perfeito, para eles poderem, não para o povo, claro, né? Para os líderes, para os comandantes, para todos eles que dirigem toda essa força militar, para eles terem proteção. E, principalmente, isso foi feito com a ideia de que, se Israel entrar com forças terrestres, eles estão nos túneis. Quando Israel já estiver dentro do território, eles saem e matam todo mundo, como aconteceu no Tzuk-Eitan. Então, Israel, anteontem, fez uma jogada, alarme falso, uma tática para enganá-los. Então, o que Israel começou a fazer? Divulgar que está convocando miluim, reservistas, e que vai estar trazendo... Eu vi na televisão carradas de tanques sendo transportados por caminhões, né, porque os tanques são levados em caminhões até a fronteira de Gaza, comunicando que Israel vai entrar
com forças terrestres, infantaria, em Gaza. Quando eles ouviram já o ruído, que tanques andando, né, fazem um barulho infernal, e iluminaram toda aquela parte da fronteira, tudo iluminado. Quando eles viram isso, eles se despacharam para os túneis. São centenas de quilômetros de túneis. Então, eles chamam aquilo de metrô, que metrô é embaixo da terra. Eles puseram lá toda a força combatente e mais os dirigentes, e Israel, à noite, lançou simplesmente 156 aviões que bombardearam aqueles túneis até as bases. Quer dizer, aquilo caiu, derrubou. Quantos estavam lá dentro, nós não sabemos, e nem eles. Até agora eles anunciaram, mas deviam estar centenas e mais centenas. Mas quem estava ali dentro não era civil, eram só combatentes e dirigentes, comandantes. Isso é uma queixa deles. A outra queixa, que até o Biden se queixou, é que eles constroem edifícios no centro da cidade, muito bonitos, apartamentos maravilhosos, 13, 14 andares, mas não são edifícios para moradores normais. Moram os grandes chefes, os comandantes, a liderança, e muitos deles com as famílias, que é para, se acontecer alguma coisa, vão logo dizer que matou mulher e criança. E ali funcionam também os escritórios, as centrais de administração de toda a guerra, de toda a luta. Tem um prédio igual, onde estão menor, onde estão todas as grandes agências de correspondência internacional que ficam ali, que dali eles transmitem as notícias para o mundo. E esse prédio foi atingido. Inclusive, a AP, que é a maior agência de informação, American Press, não morreu ninguém, mas teve grandes prejuízos. E o Biden reclamou, porque disse que era imprensa, mas Israel disse que era imprensa, mas junto com a imprensa haviam outros escritórios e outras pessoas que não tinham nada a ver com a imprensa. E Israel mostrou como eles fazem para, de avião, lançar um foguete que entra na janela de um determinado andar e explode. Quem tiver... Mas eles também avisaram, né? Porque a gente viu aqui todo mundo saindo, né? Eles avisaram. Eles avisam. Avisam porque Israel não quer matar não envolvidos. Não tem menor interesse. Só os envolvidos no conflito. E a estrutura, né? É a estrutura, claro. Outra dúvida. Durante esses 7 anos que Israel não teve nenhum problema de violência, dizem que Netanyahu já sabia, que foi avisado pela inteligência israelense que eles estavam se armando e que, por motivos políticos, Israel não fez nada. Isso procede? Procede da seguinte maneira. Existe uma divergência muito grande entre a autoridade palestina e o Hamas. São todos palestinos, são todos árabes muçulmanos, mas existe entre eles uma diferença muito grande. Com o Abu Mazen, o Mahmoud Abbas, que é o presidente já há 15 anos da autoridade palestina,
Israel aceitou, quando assinou aquele acordo de Oslo, ainda com Arafat, antes do Abu Mazen ser presidente, com Arafat, de que uma das metas do acordo era caminhar para um processo de paz, durante o qual seria concedido o direito aos palestinos de ter um Estado palestino independente, desarmado. Acontece que, durante esses anos todos, Netanyahu já está há 12 anos no governo, um atrás do outro, em eleições seguidas, ele tem sido reeleito. Durante esse tempo, Netanyahu e a autoridade palestina não conseguiram chegar a nenhum acordo com relação à criação do Estado palestino. E Israel viu que, como o Hamas era um inimigo também, mas que não estava envolvido nesse processo de Estado palestino, não era o interesse deles, porque o interesse do Hamas é simplesmente dizimar Israel. Então, a política do Netanyahu, para ele ter mais acesso ao cargo dele e ganhar as eleições com apoio da direita, que a direita aqui de Israel não é a favor do Estado palestino. Eles dizem que o Estado palestino vai, aos poucos, se tornar um Estado único, onde os árabes, em poucos anos, serão a maioria, e não os judeus. Então, que eles não têm interesse. Então, o que fez o Netanyahu como programa político? É tirar a força política do Abu Mazen e transferi-la para o Hamas. O Hamas não tem interesse de fazer um Estado palestino. Ele quer ficar lá e ter a sua liberdade e ganhar as eleições e dominar o mundo palestino sem essa necessidade de um Estado. E foi o que aconteceu. Só que ele errou tremendamente, porque o tempo todo os militares, o serviço de informação, todo mundo estava avisando a Netanyahu de que o Hamas é um bando de santos, eles vão ficar sentados lá fazendo tricô ou cuidando de agricultura. Eles estão fazendo armas, eles estão produzindo armas, eles estão se preparando para uma próxima rodada. E o Netanyahu não aceitou. Hoje em dia, agora, a Netanyahu está sendo arrasado, porque todos esses que eram militares naquela época, que tinham os cargos e que sentaram nas reuniões do Ministério da Defesa e falaram tudo isso, estão vindo hoje para a televisão para dizer tudo isso. Era previsto. Para acusar Netanyahu. Eles estão hoje na televisão, no rádio, no jornal, escrevendo artigos falando isso, que o Netanyahu não aceitou de jeito nenhum o programa de ação de toda a área militar, que via no Hamas um perigo porque era uma organização que estava crescendo, adquirindo poder e recebendo armas do Irã e fabricando armas e recebendo dinheiro ainda do Catar. É verdade. E, no caso, agora, como é que fica isso? Se tiver um cessar-fogo, Israel conseguiu detonar boa parte ou ainda tem muita coisa? Sim, aí? Exatamente. Agora o problema é ver como é que isso vai terminar. Esta rodada tem que terminar. Não vai poder durar 51 dias, como foi a
a guerra do Sukeitan, porque agora a quantidade de foguetes do Hamas já diminuiu, tanto que hoje, embora tenha caído foguetes no sul quase que o tempo todo, mas são os foguetes mais simples, de pequeno alcance, que são até 15 quilômetros, 20 quilômetros. Os foguetes de longo alcance, que podem atingir Tel Aviv, ou esses que atingiram Jerusalém, eles não estão usando. Ontem, mandaram um foguete para Tel Aviv, e alguns, 3 foguetes. Um atingiu Ramat Gan, um homem morreu, e o outro foguete caiu no mar. De modo que o outro foi interceptado. Foi derrubado pelo domo de ferro. Certo. Agora, enquanto isso, as coisas vão esquentando. Ontem era o tal do dia da Nakba, que é o dia do desespero palestino, eles terem perdido as terras deles, ter perdido o país que não existia. Uhum. Então, teve uma manifestação em frente a Metula, no norte do país, do Líbano, libaneses, que aqui dizem que eram enviados do Hezbollah. Mas não foi. Que vieram fazer eram centenas de pessoas em frente à fronteira. Alguns, inclusive, tentaram, tem um muro de 7 metros de altura, alguns, inclusive, tentando subir o muro, e o exército de Israel recebeu, os soldados que estavam lá, receberam ordem de não atirar, só atirar para cima, quer dizer, para tentar fazer com que eles fujam, mas não atirar em ninguém, para não ferir e não morrer. Na véspera, tinha havido um incidente maior, que um chegou a atravessar a fronteira, e esse foi morto. Então, foi um morto há 2 dias atrás. Ontem, não. Terminou a demonstração, a manifestação, sem feridos e sem mortos. E teve também 3 foguetes que foram lançados da parte síria do Golan, mas que também não atingiram moradias nem lugares habitados. 2 caíram no próprio Golan e o outro foi derrubado. De modo que, se isso continua, vai começar esse aquecimento, entendeu? O Hezbollah, embora aqui dizem que o Hezbollah não vai, de forma nenhuma, comprar essa guerra do Hamas, porque já tem 15 anos que o Nasrallah mora num bunker. Nunca mais ele saiu do bunker, porque ele sabe que, se ele puser os pés fora, ele é morto. Certo. E o Líbano é um país que não vai permitir que uma organização terrorista que vive dentro do seu país vá agora resolver expor a capital, Beirute, ao ataque da aviação israelense. Lógico. Em relação aos confrontos nas cidades, né? Porque estava tendo... Horrível. Continua? Continua, mas diminuiu muito. Primeiro porque fizeram toque de alerta em Lud, que era o pior lugar. Desde as 7 horas da noite é proibido sair de casa. Em Lud, queimaram várias sinagogas. Nós vimos. Com os livros de orações, com os rolos da Torá. Tudo, queimaram várias. Então, para evitar que os judeus resolvam também fazer alguma coisa em troca, de modo que diminuiu bastante. Lá em Aco, também, ainda anteontem, incendiaram restaurantes judeus, museu, hotéis. Teve bastante violência.
mas também melhorou. Acontece que a maior parte da população árabe não é a favor disso. Pois é, né? Viveram em paz. Nem a maior parte da população judaica. São sempre uma minoria, que são 500, 600. Eles conseguem fazer um tumulto enorme, causar um prejuízo enorme, matar gente. Ontem, por exemplo, em Iafo, que também é uma cidade mista e também começou lá a ter problemas. Tem bairros onde moram judeus e árabes, uma casa ao lado da outra. São casas, não é edifícios. Casas, uma ao lado da outra. Ontem, jogaram rapazes árabes jogaram uma bomba, uma garrafa explosiva, essa garrafa Molotov, através da janela no salão de uma casa que não era de judeus, era uma casa de árabes. E 2 crianças se queimaram tremendamente, um menino e uma menina. A menina está em estado muito sério, mas o menino está em estado desesperador, um garoto de 12 anos. Agora, por que não está escrito do lado de fora quem é judeu, quem é árabe? Como que você, numa cidade mista, onde as pessoas moram juntas, uma casa ao lado da outra, você faz uma atitude dessa? No caso, eles não queriam, tipo, passar por judeus que estavam fazendo? Não. É porque os judeus não fazem isso. Não, eu sei, mas sei lá, né? Porque não tem outra Eles explicação. estavam encapuçados, entraram também, lá em Iafo, também em prédios, e entraram no estacionamento, que é subterrâneo. Queimaram um monte de carros. Por sorte, uma moradora do prédio, que ela é deputada, ela estava chegando em casa, já era 1h da manhã, e viu, e chamou a polícia, e chamou os bombeiros, e viu quem era, e foram fotografados. Por quê? Bom, existem arruaceiros, né, que se aproveitam do momento para fazer, né? Aqui se chamam hooliganing, entendeu? É um problema. Existe sempre esse tipo de gente que eles têm queixas, eles têm revolta, e eles têm uma grande dose de violência, quem sabe usam também drogas ou bebida, a gente nunca sabe, mas Ruth, como é que vai ficar depois que cessar? Como é que fica a história? Porque tudo começou com aquele problema lá em Jerusalém, né? Jerusalém está quieto. Eu sei também disso. Como é que fica? Acabou o mês de Ramadã, silêncio absoluto. Agora ficou proibido aos judeus agora é Shavuot, por exemplo. Shavuot, em geral, os judeus vão em massa ao Muro das Lamentações. E está proibido, não vai poder ir em massa, vai poder ir um número muito limitado. Quer dizer, agora está tudo em controle da polícia. A polícia também, no início, não estava fazendo muito bem o papel de terminar com esse tipo de turbulência, porque eles não estavam preparados para isso. Nunca houve um negócio desse aqui. Agora a polícia já está mais aparelhada, e também os prefeitos. E já houve também ontem, em várias cidades dessas mistas, concentrações de judeus e árabes juntos, pedindo para parar com isso.
que amanhã termina isso, eles vão ter que continuar vivendo juntos. Exatamente. Que já viveram juntos há 100 anos, por que não pode continuar vivendo junto agora? É verdade. Não tem outro jeito, né, Ruth? Não tem. Não tem outro jeito. É como eles dizem, os judeus não vão para lugar nenhum e os árabes também não vão para lugar nenhum. Em relação às manifestações na Europa, no mundo, contra Israel, tem sido falado aí na TV? Aqui como é que tem sido você falado, onde teve, foi ontem, manifestações grandes, disse que de 20 mil pessoas, eu vi, né, que a 20 mil pessoas em Londres, era muita gente, escrito Free Palestine. E nós sabemos que a Inglaterra, Londres, principalmente, está cheio de população árabe também, dos sírios, que não são palestinos, né? Que chegaram lá como fugitivos da interminável guerra na Síria. Teve na Alemanha também, na França menos. Agora, os governos, por exemplo, teve na Áustria, por exemplo, que o primeiro-ministro colocou a bandeira e na Israel, República Tcheca também, né? Pois é, de modo que isso aborreceu muito aos árabes, que eles só acham que está bom quando todo mundo é contra os judeus. É verdade. Mas tem havido sempre, não nessa quantidade. Cada vez que tem algum problema aqui com os palestinos, então tem manifestações nos países europeus que têm muita população palestina ou árabe, que não é palestina, mas é muçulmana. De modo que tem havido. Mas lá a polícia... Primeiro que eles não estavam fazendo nenhum tipo de violência, não estavam praticando violência nenhuma contra ninguém. Eles estavam fazendo uma passeata e com alto-falantes, e com bandeiras, e com cartazes, mas não estavam cometendo nenhum ato de violência. Eu vi isso na televisão, nem na França, de modo que a polícia estava acompanhando, mas não teve necessidade de intervir. Mas esse problema do antissemitismo é uma coisa que na Europa não acabou com a Segunda Guerra. É verdade. E nós vimos isso. E hoje em dia, quem quer falar da Europa tem que olhar para o que houve nos Estados Unidos, uns dias antes do Trump sair. O que fizeram em Washington? O que um bando de fanáticos faz de invadir o Capitólio, entrar lá no Senado e fazer o que eles fizeram? Quer dizer, o mundo de hoje mudou muito. Mudou, para pior. Para pior. Ruth, alguns comentaristas aqui, se não quase todos, falam que esse problema não vai acabar nunca no Oriente Médio, que vai ter sempre isso, que é uma situação que não tem jeito. Você concorda com isso? Eu não concordo. Eu pensava igual até que começou esse programa Abraão, não é, com os países dos Emiratos, porque eles são tão árabes e tão muçulmanos como todos os outros. E do momento que países como esses, que viveram sempre completamente afastados de Israel, resolveram entender que o relacionamento entre Israel e os demais povos árabes não pode ficar ligado eternamente ao problema palestino. Que o problema palestino são duas partes, é Israel e os palestinos. Quer dizer, você não pode
obrigar nem a uma facção, nem a outra facção a aceitar intervenção dos outros para resolver o problema da paz. Vai ter que ser entre eles. E quanto mais tiver pressões que dizem que os palestinos têm razão porque pode acabar com Israel, porque do momento que nós, por exemplo, não dizemos que nós queremos acabar com os palestinos, nós dizemos que, em 48, nós aceitamos a partilha, quando a ONU, para terminar a guerra da independência de Israel, a ONU decidiu que ia fazer uma partilha do território, Israel aceitou. Ficou uma parte do território para Israel, uma parte para o Estado palestino. E eles teriam um Estado palestino desde 48. O que eles fizeram? 5 países árabes, que nem todos estão daqui no Oriente Médio, atacaram Israel. Quer dizer, nós, até hoje, estamos à espera de que os palestinos digam que eles querem fazer um acordo de paz no qual não esteja incluída a dizimação de Israel. Quer dizer, que Israel vai continuar vivo, um país, eles vão ter geograficamente as terras deles, nós vamos ter as nossas. A única coisa que até a ONU aceitou era o fato de que o Estado palestino teria que ser um Estado desarmado. Na verdade, hoje o Estado palestino que teria que aceitar esse acordo seria com Hamas, ou com... O Estado palestino, sob a presidência do Mahmoud Abbas, Abu Mazen, está calado, está parado, não tem nada. 15 anos sem. E justamente agora que deveria haver eleições, se houvesse eleições na situação que está o Hamas, realmente iria ganhar. Talvez isso tenha mostrado agora aos demais países do Oriente Médio com quem Israel tem que conversar. Porque nós temos agora a Jordânia, que nós temos relações diplomáticas, temos relações diplomáticas com Marrocos, com o Egito, com os Emiratos, e agora já estava encaminhando para outros países da Ásia, que também são muçulmanos. O Butão também, né? Tem relações com o Sudão. Não, exato, Butão. Exato. Não é Butão, aquele país? Butão, o Butão já fez. Mas fez. o Sudão também quer. E com a Turquia nós tínhamos. Só depois que também esse Erdogan resolveu tomar o lado palestino e ele não cortou as ligações, mas simplesmente... Não é muito simpático, né? Tirou o embaixador daqui, nós tiramos o embaixador de lá, à espera de que as coisas melhorem. Quer dizer que hoje em dia eu já olho para esse problema de uma forma diferente. Se tem tantos países árabes muçulmanos que estão aceitando relações diplomáticas com Israel e vem aqui tem um embaixador dos Emiratos, está aqui, já tem embaixada, já tem de Israel estar lá, de modo que, se isso é possível com todos. É uma questão de bom senso e uma questão de que o problema aqui é a proximidade, né? Quer dizer, que está um dentro do outro, como a Judéia e a Samária, com as colônias, o problema depois da Guerra dos 6 Dias, que aí, então, atiçou uma
um conflito realmente também político. Mas os conflitos políticos você pode resolver politicamente. Não Você precisa não tem que armar, resolver, exato, você não tem que resolver problemas políticos, conflitos políticos, é através de uma decisão armada. Não é preciso haver violência. Como fica a situação política em Israel? As eleições, aquele rodízio, como é que fica isso? Por enquanto o Bennett, que deveria assumir primeiramente o cargo de primeiro-ministro por 2 anos para fazer rodízio com o Yair Lapid, ele se demitiu. Ele se demitiu e agora, então, o Lapid, os outros partidos todos que compõem esse bloco que quer fazer um governo de união nacional, está ainda não terminou o prazo dos 28 dias, mas está tudo muito suspenso. Você não pode ficar sentado fazendo reuniões político-partidárias quando os foguetes estão voando sobre as suas cabeças. Ele se demitiu por quê, Ruth? Qual é o motivo dessa saída dele? O problema da saída dele, eu acho, ele não revelou muito certamente, mas as pessoas acham que ele não se sentiu capaz de tomar agora a direção do país numa situação dessa. Qualquer um, viu? Né? Quem agora assumir o cargo de primeiro-ministro, olha, para arrancar os cabelos, porque você não terminou com a corona, você agora ainda está num estado de conflito militar e problemas econômicos, um problema social tremendo, de modo que não vai ser fácil. Há quem diga que o ideal agora seria fazer um governo de união nacional, quer dizer, todo esse bloco da mudança, chama Shinui, que são o SAR, o Partido Avodá, o Kahol Lavan, o Lieberman, o Yair Lapid, o Meretz, junto com o Likud. E? Pois é, agora estão falando nisso. Você acha que vai ser possível isso? Eu acho muito difícil. Eu também acho, né? Difícil mesmo. Mas você me perguntou o que está se falando? Claro, estamos é o que está se falando. Alto, né? Ai, Ruth. É o que está se falando. É muito difícil, porque realmente, olha, tanto problema junto. É verdade, realmente. Nem a guerra de Yom Kippur, nem a guerra dos 6 dias, nem as 2 guerras do Líbano, nada foi algo semelhante ao que está acontecendo agora. Ai, Ruth. Tremendo. Ninguém podia imaginar, realmente. Não. Passamos de uma euforia, né, da saída da pandemia para essa situação que realmente... Uma amiga minha escreveu no WhatsApp: saímos da pandemia para o pandemônio. Ruth, aliás, eu quero te parabenizar aí pela sua aparição na CNN. Muito obrigada. Foi curtinha, mas foi bonito ver você lá. 20 minutos de entrevista para aparecer 2 segundos. A televisão é isso, né? Mas, isso, realmente... A gente já sabe. Bom, pelo menos a gente tem nosso canal aqui, que você pode falar. Exato. E não vai ser cortada. É isso aí, minha querida. Eu te desejo aí Hag Sameach
Hag Sameach para vocês todos, que tenhamos um Shavuot de paz. De paz, é o que todo mundo Que o recebimento da Torá nos traga mais um pouco de discernimento, de conhecimento, de aceitação. Deus queira. Shavuot vai até que dia, Ruth? Amanhã, quer dizer, começa hoje às 7h da noite, até amanhã às 7h da noite. E depois Tá certo. De modo Querida, que... muita paz, muita saúde e até Muito obrigado para todos aí, Hag Sameach, realmente. Que tenha o nosso próximo encontro seja para falar sobre a paz. Exato. Beijo, Ruth. Um beijo, querida. Tchau. Beijo para todos. Obrigada. Tchau. Tchau.